A gente abre a tela aqui, a câmera, na hora que vocês estiverem falando o nome de cada um e fecha de novo, o que vocês orientam? Isso, assim mesmo. Tá bom. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Pedro Veiga, sou coordenador do Polo de Caraguatatuba. É com muito prazer que damos início a mais um evento do Momentos de Tecnologia. O formato online segue sendo um sucesso de participação, abordando sempre os temas mais importantes referentes ao saneamento, meio ambiente e inovação, conectando o setor de saneamento, seus profissionais e a sociedade. Esta é uma das muitas iniciativas da ESABESP, dando continuidade às suas atividades de compartilhamento de conhecimento e excelência técnica. Para você que está nos assistindo, no chat deste webinar vai aparecer um convite para responder a pesquisa sobre o evento. Sua opinião é muito importante para nós da ESABESP. E hoje temos mais um evento da Engeper Ambiental e Perfurações, que traz a palestra Inovação na Redução de Condutividade em Águas e Efluentes. O assunto será abordado pelos especialistas da empresa: Lorena Zapata, diretora de novos negócios, Robson Almeida, engenheiro químico, e Michel Marne, consultor técnico, especialista em água, efluentes e esgoto. Agora vamos conhecer um pouco mais dos nossos palestrantes. Lorena Zapata é diretora de novos negócios da Engeper Ambiental, possui certificação em sustentabilidade pela University of Cambridge e traz em sua bagagem mais de 19 anos atuando na área de marketing, gestão estratégica e interface comercial, bem como a implantação da tecnologia de eletrodiálise reversa no Brasil. Robson Almeida é mestre em engenharia de materiais e nanotecnologia, bacharel em química e engenharia de produção. Tem grande experiência na área de química, com ênfase em grafeno e derivados. Atualmente, atua como químico em eletrodiálise reversa para tratamento e dessalinização de águas da Engeper. Michel Marne é consultor técnico, graduado em engenharia química pela Faculdade Oswaldo Cruz, com mestrado em processos químicos e bioquímicos no Instituto de Tecnologia Mauá, com MBA em tecnologias ambientais pela Universidade de São Paulo. Tem mais de 13 anos de experiência em engenharia de tratamento de águas, atuando em empresas como Rotoplas, Vantém Saneamento, Nitroquímica, BRK e GS Lima, como responsável técnico e em pesquisa e desenvolvimento no Aquapolo Ambiental. Neste momento, já passo a palavra a Lorena Zapata. Lorena, seja bem-vinda. Com você. Bom dia a todos. Obrigada, Pedro, por essa apresentação. Estamos nós aqui em mais um momento, né, de tecnologia aqui da Sabesp e é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Então, vou compartilhar minha tela para a gente já ir direto ao assunto, então. Só preciso, por favor, que me confirmem se estão vendo. Está sendo compartilhado aqui. Positivo, Lorena. Fechado. Obrigada, Pedro. Bom, vamos lá então. Nós somos a Engeper Ambiental e Perfurações, somos uma empresa com mais de 40 anos de atuação no mercado nacional. Somos uma empresa familiar, então a gente ainda carrega, a nossa maior relíquia ainda é o nome que a gente carrega, ainda são os feitos que a gente traz aqui no nosso histórico. Nós iniciamos as nossas atividades em 76 com perfuração,
Em 99, a gente importa a tecnologia de eletrodiálise reversa. Então, nós estamos falando aí em mais de 20 anos em estudo e implantação da tecnologia no nosso país. Em 2014, a gente funde essas duas expertises, né, essas duas frentes de atuação, e temos, então, aí a Ingepar Ambiental, onde eu sou uma das sócias, e em 2023, agora no ano passado, na FENASAN, nós fizemos o lançamento do protótipo do nosso EDR-HDX Nano, que é um equipamento de eletrodiálise voltado a pequenas vazões, mas a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Somos uma empresa com atuação a nível nacional e, inclusive, Américas, na questão de perfuração. A gente sempre fica, né, se perguntando como que a gente pode ajudar, no caso, o setor de saneamento ou industrial, a reduzir os seus custos operacionais, otimizar resultados e mitigar os impactos ambientais, né? Aqui são alguns dos clientes ao longo desses 40 anos. Teria que ter muito slide só para colocar aqui a nossa jornada, mas deixando bem claro que a gente passa entre construtoras, entre saneamento, entre petroquímica, parques aquáticos, engenharia civil, alimentícia, enfim, nós temos aqui uma gama muito grande de atuação em diversos setores, né? Eu acho que todo mundo aqui que sabe, está aqui acompanhando, sabe o quanto a água acaba sendo abrangente na sua atuação, e somos uma empresa afiliada ao Pacto Global da ONU. Eu tive o grande prazer do ano passado ser aprovada pela ONU para estar presencialmente na Convenção Mundial de Águas, que aconteceu em Nova York. Então, por mais que aqui estamos falando provavelmente ou com olhar PJ, não vamos deixar de lembrarmos, né, que a gente tem a oportunidade de trabalhar no nosso dia a dia com o bem mais precioso que a nossa humanidade pode ter, e lembrar também que, muito além de CAPEX e OPEX, a gente está falando de pessoas. Então, que a gente tenha esse olhar para quando a gente traz esse escopo de reuso, traz esse escopo de otimização hídrica, né? Porque eu acho que a grande diretriz da ONU é que mais caro do que tratar é não ter o recurso, né? Então, essa fica aqui uma mensagem, e é o que nos move no dia a dia a acordar e seguir em frente, superando todos os desafios que a gente tem aí, né? Somos também um membro da Aladir e também associados da Bimac. E aí, gente, nós somos únicos na execução de gestão hídrica, né? E aqui é muito importante a gente pontuar a questão da execução, e eu vou explicar para vocês por quê. Nós atuamos em três grandes pilares aqui, onde a gente começa a questão da captação hídrica através da perfuração, e perfuração de poços artesianos, de poços para rebaixamento de lençol freático, perfurações direcionais entre galerias e também poços de monitoramento de barragens. Aqui hoje eu vou focar um pouquinho mais no assunto com vocês voltado a saneamento, um pouquinho de indústria, mas o nosso leque de atuação, como eu já falei, ele é bem extenso, né? Então, quando a gente perfuração, não só para poços artesianos, mas sim perfurações de alta complexidade no geral. E aí a gente passa por um outro, que é a parte de manutenção de poço hídrico, né, por aplicativo, e depois entramos na parte de tratamento e reuso de águas efluentes, com projetos de eletrodiálise reversa. Então, na execução, quer dizer que todos esses pilares são feitos pela própria empresa. Então, nós temos a nossa equipe e as sondas próprias de perfuração, fazemos a manutenção, temos o nosso software de monitoramento e somos fabricantes da tecnologia de eletrodiálise. Então, aqui eu não estou falando de terceirização de serviços, né? Então, é tudo feito com a equipe própria e com a nossa. E aí, no caso, né, dentro desses pilares, óbvio, a gente também consegue entrar nos nossos clientes e trazer otimizações hídricas e projetos aí 360 graus quando estão envolvidos esses pilares, porque a gente acredita que muito melhor do que você ter que gerenciar diversos fornecedores é você ter a oportunidade de gerenciar a informação que a gente pode gerar de uma forma muito mais online e direta, né? Muito mais em cima de uma gestão. Passando aqui um pouquinho sobre a parte de perfuração e captação hídrica, tem um videozinho aqui, vamos ver se ele vai dar um play.
Mas, enfim, aqui, se vocês já presenciaram uma cena dessa, eu vejo um poço jorrar desde que eu me conheço por gente, e a dica é, gente, sai correndo, porque essa água voa longe, viu? Então, prega o pé, porque é realmente uma potência incrível que vem da natureza. Enfim, aqui a gente tem, então, quando a gente está falando, né, de fazermos as perfurações e termos todos os equipamentos, aqui são alguns das nossas sondas perfuratrizes. Então, temos sondas com capacidade de perfuração de até 2.500 metros de profundidade, tá? Somos associadas à ABA, Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. Bom, nós também somos responsáveis pelo poço artesiano mais profundo da América Latina para abastecimento, com 1.650 metros de profundidade. No caso aqui, eu posso falar, essa perfuração foi feita para a Sabesp, né? E não só uma vez. Teve um caso aqui em 2017, mas já entregamos um outro faz, acho que uns 20 dias, também aqui na cidade de Fernandópolis. Então, temos alguns poços nessa ordem de grandeza, tá? Um outro case que é muito legal de pontuar aqui para vocês é que nós fizemos parte do maior plano, né, do governo do estado de São Paulo para perfurações no estado. Havia uma demanda de perfuração de 140 poços no ano de 2022, por todo o estado, e o nosso consórcio foi responsável por 104 dos 140. Nós tínhamos o prazo inicial de 1 ano, nós conseguimos concluir as perfurações em 8 meses. E como que a gente fez isso, né? Então, a gente está pontuando aqui todas as nossas filiações, e eu acho que é meio redundante, mas vou dizer que para a gente a perfuração é sim uma obra de engenharia, onde todos os quesitos de engenharia devem ser respeitados, inclusive a parte de selo sanitário, a parte onde a gente faz a cimentação de tubo de boca, que garante a impermeabilização correta do poço e que não tenha nenhum tipo de contaminação dos lençóis freáticos, né? Então, como que a gente consegue otimizar uma perfuração? Nós montamos uma linha de serviço, então nós íamos com uma batelada de primeiras sondas fazendo toda a parte de selo sanitário, depois para que obedecesse toda a questão de pega de cimento, não ficássemos com aquela equipe, aquele equipamento ocioso, né? Depois a gente vinha com uma outra leva de sondas fazendo as perfurações e uma terceira leva fazendo teste de bombeamento e depois instalação do equipamento também. Então, dessa forma, nós conseguimos ter sucesso e atender o escopo aqui da demanda, né? Aqui fora a perfuração, a gente também teve instalação dos reservatórios e também execução de bases. Entrando um pouquinho na parte de manutenção e monitoramento, nós acreditamos que o melhor caminho é a manutenção preventiva de poços artesianos, porque dessa forma a gente consegue, né, reduzir os custos operacionais, evitar possíveis paralisações, principalmente quando a gente está falando aí de saneamento ou indústrias, evita desgaste do equipamento de bombeamento e até a perda precoce do poço, né? Com a manutenção preventiva, então a gente pode aumentar aí a vida útil, um possível aumento de vazão, uma análise da qualidade da água, né? A gente faz toda a filmagem, hidrojateamento e escovação e temos o relatório final detalhado. Aqui também a gente tem um case para apresentar de manutenções que são feitas também de perfurações até 1.600 metros de profundidade. E sempre surge a dúvida se nós fazemos manutenções apenas nos poços que nós perfuramos e de forma alguma nós fazemos a manutenção em diversas situações. Geralmente na parte industrial, como a gente tem essa atuação nacional, né, muito tranquilo para a gente fazer aí contratos de 2, 3 anos e fazer a manutenção preventiva em diversas unidades de forma programada. Bom? E quando a gente está falando aqui do escopo de manutenção, nesse momento é o que a gente já aproveita também hoje para fazer a instalação do monitoramento hídrico, né? A gente está falando de um software completo, onde você pode aferir hidrômetro, vazão, nível do poço, e não só poço, mas também você pode fazer nível de reservatórios, insumos,
E então, se você tem aí alguma torre de insumos que você também quer monitorar, e também a rede de distribuição. A gente sabe que um dos grandes gargalos, e quando a gente também está falando em escopo de sustentabilidade, é a questão de perda, né, na distribuição. Então, eu acredito que a única forma de conseguir identificar esses pontos de perda e conseguir fazer toda otimização hídrica aí, né, e redução de perdas é através do monitoramento. Numa situação de indústria, todo também a rede de distribuição pode ser monitorada, a perfuração, os insumos, então isso acaba sendo muito completo. O software já atende às exigências dos órgãos ambientais, é um gerenciamento 24 horas com alerta de anomalias, então tudo isso é setado conforme a demanda do cliente, né? Ele já tem o agendamento da manutenção, então você já vai receber esse alerta, e sem contar que você cria um banco de dados, né? Então você pode ter relatórios diários, mensais e anuais, não fica mais a cargo de alguém, tem que ir lá ficar fazendo essa aferição, e você consegue monitorar, deixa eu ver se é nessa próxima tela, pronto. Você consegue monitorar diversos pontos em um único painel. Então, imagine aqui que, de repente, você tem aí unidades espalhadas pelo Brasil todo e você consegue, em uma única tela, gerenciar o funcionamento de todas essas perfurações, de todos esses poços ou de todos esses insumos, enfim, depende do que você quer fazer o monitoramento, né? No nosso supervisório, então, você consegue monitorar nível de poço, condutivímetro, cloro, turbidez, status da bomba, pressão, pH, corrente, o reservatório que eu já pus, já comentei, né? Tensão, hidrômetro de volume total, hidrômetro de vazão e, de repente, algum outro sensor que você queira também já pôr aí em linha para que a gente consiga já fazer um monitoramento constante, tá? Então, esse é um exemplo de dashboard em tempo real, onde você consegue acompanhar aqui todos os status, o nível do poço, o orímetro, enfim, a gente consegue acompanhar tudo aqui de forma online e centralizada. Mais alguns relatórios que a gente consegue tirando, né? E você consegue ter esse histórico de dados. E a gente trabalha geralmente com 3 planos de manutenção e telemetria. O primeiro plano básico de telemetria é onde você consegue ter até leitura de até 3 fases, ou leitura, desculpa, de 5 sensores, né? E ele não tem um histórico de dados, então ele é só online. O profissional, que é o mais indicado, você já consegue ter um histórico de dados, e a gente ainda tem um plano avançado, onde além de você fazer toda essa parte de acompanhamento, nós fazemos também o acompanhamento aqui de forma paralela. E lembrando, né, que nessa nossa questão de sermos executores 360 graus, toda a parte de instalação dos sensores e infraestrutura necessária para que o software possa rodar, a gente já entrega tudo isso pronto e em funcionamento para os nossos clientes. Bom, vamos entrar então no que a gente veio falar hoje aqui mesmo, né, que é a parte de tratamento e reuso, e de antemão já quero convidar o meu colega Michel para falar um pouquinho aqui sobre pilares e rotas. Obrigado, Lorena. Bom dia a todos. Acho que era mais parte que vocês que estão aqui presentes estavam bem interessados referente à parte de remoção de condutividade. Mas antes de a gente passar por esse processo e falar um pouco sobre equipamentos, a gente tem que colocar uma missão em vocês que existe 3 pilares quando que a gente fala em remoções de sais e tratamentos de efluente, tratamento de água, principalmente nessa questão de abaixar a condutividade. Por quê? É muito comum a gente ir nas empresas para fazer esses projetos e esses pilares não estarem prontos e acaba, às vezes, atrasando o projeto ou até mesmo deixando um projeto inconclusivo ou até mesmo esse projeto não funcionar da maneira que deve funcionar. Então, aqui a gente vai apresentar 3 pilares super importantes quando vocês estiverem pensando em fazer esse projeto. O primeiro deles é a qualidade de utilização. A qualidade de utilização é a qualidade que você está esperando que o equipamento que for utilizar, a rota que for ser utilizada, trate, né? Quanto que você está esperando de condutividade no final? Isso é um assunto muito importante porque você tem diversos equipamentos que vão te trazer essa funcionalidade. Por exemplo, o próprio EDR, por exemplo, os modos reverse, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Porém, às vezes, necessariamente, você não precisa de uma condutividade muito baixa, ou você não precisa remover tanto, ou a sua qualidade inicial também não é tão alta e você consegue atingir ela com alguns equipamentos
com menores cargas de equipamento. Por exemplo, vocês vão ver que a EDR você consegue ser ele é modular. Você consegue colocar mais módulos para conseguir remover a condutividade e atender o seu objetivo final. Porém, quando que você tem uma qualidade que você precisa, que não é tão baixa na condutividade, você consegue reduzir CAPS, reduzir OPS e diversas informações. Além disso, a qualidade é muito importante de saber também de outros parâmetros que você tem, porque esses equipamentos geralmente eles precisam de outros parâmetros, de outros íons, dos principais íons, para você conseguir fazer um dimensionamento. Então, você ter esse conhecimento que você está buscando é muito importante, né? E o mesmo ocorre para a sua água bruta, que é a água antes do tratamento. Essa água antes do tratamento, você precisa ter um conhecimento, você precisa fazer as análises específicas. Você precisa fazer as análises de pré-tratamento que vão acontecer nesses equipamentos. Porque se você sai para uma osmose reversa, quem trabalha e já conhece, sabe o quão é necessário um pré-tratamento antes de adentrar numa osmose reversa. A EDR ela já absorve um pouco mais, ela não precisa de um tratamento tão específico quanto uma osmose reversa. Mas dependendo do cenário que você tem na sua água bruta, sim, ela precisa. Então você precisa ter uma campanha de amostragem, você precisa ter o conhecimento dessa água para conseguir informar o fornecedor, o fabricante, para conseguir estruturar uma rota de tratamento ideal para o seu projeto. Esses parâmetros, esses dois pilares de qualidade desejada e qualidade de água bruta é extremamente importante para que o seu projeto tenha sucesso. Tá? Seja ele independente se estamos falando só apenas de remoções de sais, como condutividade, seja de remoções de metais, seja ele quais forem. Os padrões e os pilares para projeto de engenharia quando falamos de tratamento de água. Com essas duas informações, aí sim a gente chega no terceiro pilar que a gente fala de rota tecnológica. Aí você tem uma gama. Pode passar para mim, Lânia, por favor, slide? Claro. Então, nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre condutividade, mas vocês sabem que existe uma gama de equipamentos que você pode trabalhar. E a rota tecnológica vai ser baseada através da sua qualidade. Então, através da sua qualidade, qual o caminho vamos seguir? Qual que é o melhor cenário a seguir? Por exemplo, quando que a gente fala de redução de condutividade, a gente está falando de alguns equipamentos que todos conhecem. Nós estamos falando de troca iônica, que é muito comum, né? Nós estamos falando de osmose reversa, nós estamos falando até de evaporação, e aqui, principalmente, a gente está abordando o assunto mais da EDR. Esses quatro equipamentos, essas quatro rotas, vão te trazer a redução de condutividade. Claro que cada um tem alguma coisa específica. Por exemplo, a osmose reversa ela consegue remover 99% dos sais. Porém, ela realmente é necessária para o seu projeto? Né? O que você vai fazer com o concentrado? Esse concentrado agora no balanço hídrico e no descarte do rio, ele vai atender? Você realmente precisa abaixar muito a sua condutividade? Você realmente precisa de 99%? A gente consegue reduzir um pouco menos? Por exemplo, a EDR ela consegue atender também uma grande quantidade de emulsões de sais, mas dependendo do cenário que você precisa, ela consegue te entregar a qualidade ideal. E aí você consegue reduzir, por exemplo, um CAPEX de um pré-tratamento, você consegue ter maior impacto em relação a sólidos de entrada. Então, é muito importante ter isso em mente para você conseguir atuar um projeto sempre olhando CAPEX e OPEX e a qualidade final de entrega. Né? A EDR hoje ela é um equipamento muito conhecido, ela já é um equipamento muito antigo, uma tecnologia muito difundida. Acho que a Lorena vai falar um pouco mais sobre ela, principalmente referente aqui sobre a EDR da Engeper. E ela consegue te dar uma qualidade muito similar à osmose reversa. Lógico, são equipamentos diferentes, dependendo da finalidade, não estou falando que você tem que substituir. A osmose reversa, ela tem uma finalidade a ser atingida, ela vai te remover sais e diversos outros parâmetros que talvez ali para o seu caso final seja necessário. Porém, na remoção de sais, a EDR ela é muito bem vista. Vamos dar um exemplo aqui, uma coisa que a gente está vendo muito no cenário aí de food beverage, que é e outras pessoas que utilizam osmose reversa, que é a dificuldade do rejeito da osmose reversa, né? Porque eles conseguem atingir a qualidade final, porém eles têm ali um rejeito que deve ser tratado para o envio. E uma das alternativas que tem sido maior aplicada, trazendo melhor resultado, melhor sucesso, é a EDR, porque ela tem um custo menos impactante do que uma osmose reversa, você consegue remover o sais de uma maneira mais fácil, com baixo consumo energético e atender sua qualidade final, porque o rejeito dela também é bem menor, comparado a uma osmose reversa. Então,
isso são cenários que a gente tem presenciado aqui no ramo, principalmente nesse quesito, e também estamos vendo agora, as pessoas estão começando a entender essa necessidade de observar a qualidade da água, observar qual que é a melhor rota e sair daquele padrão. Então, assim, às vezes o padrão de osmose reversa ou troca iônica te mostra a segurança, uma segurança que todo mundo enxerga, porém a DRDR também está trazendo isso para o cenário e consegue entregar uma qualidade, reduzindo às vezes a quantidade de rejeito, a quantidade de remoção de sais, né? Você consegue ter melhorias ali, por exemplo, uma resina catiônica, porque você não tem regeneração, então você tem outros problemas também. Então vale muito a pena, se você tem essa possibilidade de estudar a sua rota, vir aqui conversar com a EGPER, que são os especialistas, isso, para conseguir te apresentar uma rota de tratabilidade. Isso não quer dizer que eles vão colocar apenas o EDR, mas sim te apresentar a melhor rota possível, seja EDR, seja osmose reversa, seja troca iônica, seja evaporação, que atenda à sua necessidade, tá? A gente vai focar um pouco sobre EDR aqui, mas isso não significa que ela trabalhe com todos os cenários. O foco principal aqui é justamente apresentar a melhor rota tecnológica para a sua água. Agora o Robson está entrando, vou passar a palavra para o Robson, que vai falar sobre a EDR. Eu agradeço a oportunidade aqui de falar um pouco com vocês. Obrigada, Michel, pela sua contribuição aqui, sempre muito pertinente. Na verdade, eu vou dar andamento mais um pouquinho e logo mais o Robson entra. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre eletrodiálise reversa. Eu acho que, como o Michel colocou, nós somos fabricantes de eletrodiálise reversa, mas nós entregamos para o nosso cliente um pacote de soluções, onde a eletrodiálise reversa está dentro dele, né? Então, se houver a necessidade de fazer alguma associação com outras tecnologias, nós vamos trazer para vocês essa necessidade. E aí a gente vai atrás dos nossos parceiros, que são fabricantes, né, das tecnologias que a gente vai trabalhar em conjunto aí. Bom, algumas certificações que eu queria já para vocês. A primeira delas aqui é da Sabesp, então nós temos o atestado da Sabesp também, de um teste feito no Parque Novo Mundo, com relação à ET, né, emprego da eletrodiálise na ET, no efluente. E hoje aqui, gente, nós estamos com a equipe Sabesp também aqui em nossa unidade, fazendo testes para diversas situações, que daí depois o Robson pode trazer um pouquinho aqui para vocês, mas hoje mesmo estamos aqui com a equipe Sabesp procurando soluções para algumas necessidades específicas. Temos um atestado também do governo federal. Lá em Campina Grande existe um centro de estudos de tecnologias de dessalinização do mundo todo, onde a nossa empresa e o nosso equipamento foi o equipamento que fez a inauguração desse centro. Então, hoje nós também temos um atestado do governo com relação à performance do nosso equipamento. E junto ao CEMPS, né, o corpo de pesquisa da Petrobras, nós também fomos a empresa que participou de todo o projeto que a Petrobras tinha aí na época para fazer a otimização do consumo de água no processo de refino, né? Então, assim, reduzir o consumo de água nessa etapa. Foram diversas tecnologias, diversas associações também foram modeladas, e eletrodiálise foi a tecnologia aprovada. Nosso equipamento com a nossa performance e depois empregada nas usinas que vieram a seguir. Bom, então vamos falar um pouquinho da aplicação da eletrodiálise. Nós somos os únicos fabricantes nacionais do equipamento, tá? Nós temos um atestado de exclusividade da BIMAC, e lembrando também que nós temos já a patente da fabricação das próprias membranas espaçadores, junto com a Universidade do Sul. Hoje, o nosso equipamento tem um caráter de nacionalização aí, acho que a gente pode considerar 90%, porque o único item que a gente ainda importa são as membranas, por uma questão de custo Brasil, por uma questão de volume a ser fabricado, que a gente ainda não tem algo que compense a importação, que seja tão competitivo quanto a importação. Mas do restante, toda a parte de concepção do equipamento, montagem do equipamento, instalação depois no cliente, treinamento da equipe, é toda feita por nós, tá? Com relação às aplicações, então, eletrodiálise tem diversas aplicações. Hoje eu vou focar com vocês aqui na questão de águas e efluentes, que
que eu acho que é o interesse geral. Por exemplo, na questão de água, a gente pode usar a eletrodiálise para adequação de água para abastecimento, abrandamento de água para processo produtivo, adequação de água para hidrantes e também dessalinização de água salobra e água do mar, tá? Na questão do efluente, então a gente pode fazer uma adequação do efluente para o reuso em processo industrial, muitas vezes aí o destino é caldeiras e torres de resfriamento, e um pouquinho do que o Michel estava falando, que a eletrodiálise e a osmose não precisam ser tecnologias concorrentes, e sim elas podem se unir e otimizar os projetos, né? Então a gente pode pôr a eletrodiálise antes de uma osmose, para que ele receba uma água muito mais branda, muito mais linear. Você tem uma redução de OPEX, no sentido de que você não vai precisar gastar tanto a questão de trocas de membranas e anti-incrustantes, ou você pode colocar a eletrodiálise no rejeito da osmose, onde a gente consegue também aumentar o percentual de aproveitamento dessa água, desse efluente em questão, tá bom? Remoção de metais contaminantes, e no setor de galvanoplastia, no setor de mineração, a gente ainda consegue fazer uma economia circular, porque para esses setores, tão importante quanto o que eu tenho de produto, de desmineralizado, é o que eu gero de concentrado. Então, na casa da galvanoplastia, eu ainda consigo uma economia circular, a recuperação de sais de grumes, tá? E como a eletrodiálise, a gente está falando de um processo já avançado, é um processo terciário, até esse momento, né, até chegar nesse momento, a gente já consegue tirar aí algumas águas e efluentes também para irrigação e o uso de áreas comuns. Óbvio que cada situação depende, né, do cenário que a gente está trabalhando, mas no geral a gente consegue, no meio desse processo, já fazer uma destinação para irrigação em áreas comuns. Bom, aqui são as nossas linhas de produtos, então nós temos o EDR Plus para tratamento de águas efluentes com módulos de 2, 5 e 10 metros cúbicos por hora. Nós temos a linha do EDR Max também para águas efluentes, módulos de 30 e 50 metros cúbicos hora, e nós temos o EDR HDX Nano, que são módulos de até 150 litros por hora, e aqui o foco é tratamento de água, tá? A gente não entra em questão de efluentes com esse equipamento. E vamos explicar um pouquinho, então, a diferença, né? O que é eletrodiálise reversa. Eu vou tentar ser a mais didática possível, então eu vou estar sempre aqui fazendo um comparativo com a osmose, que acaba sendo a tecnologia mais nada. Então, eu acho que é uma forma da gente conseguir caber. Então, o primeiro ponto, gente, que a diferença entre eletrodiálise e osmose é o seu princípio. A osmose, a gente está falando de filtração, e a eletrodiálise, eu estou falando de ambos, é esse ponto. Ambos têm o foco em redução de sais e condutividade, porém, o princípio de cada um é completamente diferente, tá? A eletrodiálise eu consigo ter uma recuperação do volume tratado de até 95%. Então, eu estou falando que a eletrodiálise, eu começo um rejeito de 5%, né? Então, eu tenho um grande aproveitamento do volume tratado, podendo chegar aí até 40% de rejeito, então até 60% de recuperação do volume, tá? A remoção de sais, a gente traz aqui até 97,5%, mas já chegamos a 99% de remoção de condutividade. A gente não chega a nível de ultra pura, como é uma EDI, mas a gente chega aí até 99% de remoção de sais. Uma coisa que eu quero trazer para vocês é que cada cenário é um. Então, eu estou trazendo números gerais, mas, no caso, a gente tem que fazer uma análise. A eletrodiálise, diferente da osmose, ele reúne eletroquímica. Então, para a gente conseguir fazer o de um equipamento, para a gente saber o comportamento dele, eu preciso fazer um teste no equipamento que eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho mais à frente, e entender o comportamento e qual é o nosso alcance na sua água ou no seu efluente em questão, tá? Bom, a eletrodiálise, o equipamento no geral, ele é formado por um stack de membranas, uma estrutura hidráulica e um painel de fonte e acionamento, tá? Todos os equipamentos de eletrodiálise, ele há necessidade de um painel de fonte de acionamento. Então, quando a gente está falando de CAPEX e OPEX, o CAPEX da eletrodiálise,
é um pouquinho acima da osmose, porém o nosso OPEX é muito inferior, e eu vou chegar lá também, tá? Então, quando você está falando aqui nessa linha de produtos de 2, 5 e 10, o valor de aquisição de equipamento de 2 e de 10, ele não tem uma grande variação tão significativa quanto a gente está falando do volume aqui, que é, né, o dobro do volume que a gente está tratando em cada módulo, porque a estrutura básica do equipamento ela é mantida, tá? Então, quando você vem, óbvio, para o módulo de 30 e 50, a gente já está falando em variações maiores. Mas aqui, nessa questão do Plus, eu não tenho tanta diferença aí de investimento inicial por conta de que a estrutura básica ela é necessária para todos eles. Falando do funcionamento da eletrodiálise, então aqui a gente tem o nosso stack de membranas, onde ele funciona como uma bateria de carro invertida. Esse stack, gente, ele está demonstrado nessa ilustração aqui. Então, como que ele é? Eu tenho um catodo, um anodo, membranas aniônicas e catiônicas e separadores aqui, né, espaçadores aqui. Então, a água, conforme ela passa pelo equipamento, ela vai passando por essas membranas, tá? Por essas membranas catiônicas, separadores e membranas aniônicas, e aí eu tenho um canal de produto concentrado e um canal de produto desmineralizado. A água, ela não precisa ultrapassar nenhuma barreira, como é o caso da osmose, só reforçando, tá? Ele não precisa ultrapassar. A água, ela vai tangenciando aí pelas membranas, e aí eu tenho o canal de produtos concentrado e o canal de produto desmineralizado. Pelo fato de eu não precisar ultrapassar nenhuma barreira, eu não preciso de bombas de alta pressão e toda a complexidade operacional que isso envolve. Na eletrodiálise, a gente está falando de bombas aqui no máximo de 2, 3 bar de pressão para os grandes projetos. Então, uma das vantagens da eletrodiálise, só trazendo aqui para vocês, quando eu falo que o OPEX nosso é muito competitivo. Então, uma dos nossos ganhos com relação à osmose é consumo energético. Nós temos um baixo consumo energético. Um outro, só reforçando, vantagem, volume de recuperação. Então, até 95% do volume pode ser reaproveitado aqui dentro do tratamento, né? E só uma curiosidade para vocês, falando nessa questão de volume, porque enquanto perfuradores a gente foi atrás de fazer a importação de uma tecnologia? E é exatamente por isso. A gente, há 20 anos atrás, já não achava concebível quanto nossos princípios, quanto o que a gente vê de oportunidade, que você foi lá, perfurou um poço, e que logo que você coloca um tratamento na boca do poço, como a gente chama aí, você já teria perdido 40% do volume a ser explorado pela necessidade de tratamento. Então, esse foi o grande motivador da gente fazer a importação da tecnologia lá atrás, tá? Bom, como o nome também diz, eletrodiálise reversa, conforme o equipamento entende que ele está tendo algum tipo de perda de performance, ele já faz a sua reversão automática. Então, o equipamento já tem a sua própria limpeza. Com isso, eu não preciso de produtos anti-incrustantes. Eu preciso de, dependendo do projeto, a cada 1 ou a cada 3 meses, depende se a gente está falando de água, de efluente, qual é a composição, a gente vai precisar de uma regeneração das membranas com o uso de ácido clorídrico. Então, uma outra vantagem do equipamento é que ele não tem a necessidade, então, refletindo isso mais uma vez no OPEX, né? Eu não tenho insumos constantes e o meu rejeito ele é um concentrado de sais. Eu não tenho mudança dessa característica do rejeito da eletrodiálise. Uma outra coisa que é bem legal pontuar para vocês, que nós estamos falando de um sistema aberto. Então, já tivemos um caso prático de que houve um descontrole da ED e que passou lodo por todo o sistema avançado. E no caso da eletrodiálise, passou lodo também por todas as membranas. Nós abrimos o nosso equipamento, o nosso stack de membranas, separamos todas as membranas, todos os espaçadores, fizemos uma lavagem física neles, colocamos, empilhamos de novo e colocamos o equipamento para funcionar. Então, ele é extremamente robusto. E é por isso que a gente fala que a eletrodiálise também tem uma vantagem muito grande em poder atuar em efluentes. Óbvio, né, que a gente tem os parâmetros de alimentação que devem ser atendidos, mas ele acaba sendo mais robusto do que a osmose.
O equipamento também, ele já vem todo com uma questão de acionamento remoto, você pode comandar ele pelo celular, pelo tablet à distância, e também acompanhar toda a performance dele de forma remota. Então, também a operação dele é muito simplificada, a gente está falando aí, então, uma conciliação com a indústria 4.0, né? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Bom, vantagem. Esqueci já do primeiro item. Falando aqui, gente, de membranas de alta durabilidade. Contratualmente, a gente coloca que a garantia é de 1 ano, porque depende muito da operação do equipamento. Nós temos casos práticos de equipamento que funcionou por 7 anos em água, sem necessidade de troca de membranas, e eu tenho equipamento funcionando há 2 anos em efluente, sem necessidade de troca de membranas. Então, as membranas são extremamente duráveis e enfim, que acaba sendo uma boa vantagem aí, né? Bom, falei do consumo de energia, falei da questão da retrolavagem, né, que ele faz a reversão, já faz a retrolavagem automática, que aí a gente está falando com uma duração de 1 a 3 minutos, limpeza e regeneração das membranas, baixo impacto ambiental. Bom, acho que eu falei de todas as vantagens aqui, acho que não esqueci de mais nada. E deixa eu mostrar para vocês alguns comparativos aqui, tá? Então, eu trouxe eletrodiálise reversa, osmosa e resina, osmose inversa e resina de troca iônica. Então, em termos de sólidos totais dissolvidos, a gente está falando de uma alimentação aqui de 50 a 50 mil miligramas por litro. Turbidez, a gente aceita até um pico de 15 mTUs de turbidez, quando a gente sabe, né? DQO, eu tenho uma tolerância aqui de 50 miligramas por litro e DBO 20 miligramas por litro, onde a gente sabe que aqui também tem uma sensibilidade maior. Óleos e graxas, até 2 miligramas por litro também é aceitável na eletrodiálise. E já que a gente está falando de água, deixa eu tomar uma aqui um pouquinho, né? Com relação a bombas, então, a gente está falando de bombas de baixa pressão, então, para os grandes projetos, eu estou falando em 2 bar de pressão aqui da bomba, enquanto a osmose em torno de 30 e a resina de troca iônica em torno de 10. Consumo energético. Então, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Nós pegamos um projeto que todo mundo pergunta, você sabe como essa água vai se comportar em tecnologia X? Cenário e aplicar em 3 tecnologias para poder fazer um comparativo. Então, nós fizemos isso. Nós pegamos um cenário X, e fizemos uma projeção de um equipamento de 30 metros cúbicos hora, e nós tivemos o consumo energético ano para a eletrodiálise era em torno de R$8.000 no ano, a osmose em torno de R$800.000 e a resina de troca iônica em torno de R$21.000 de consumo energético ano. Percentual de rejeito, então a gente está falando de 5% a 40% na eletrodiálise, a osmose, a grande maioria das vezes de 20% a 60%, e resina de troca iônica de 50% a 60% de rejeito. Em termos de investimentos, então aqui nós pegamos um cenário A e aqui nós pegamos um cenário B completamente diferente, e também fizemos um comparativo entre as 3 tecnologias em operação, manutenção e amortização em 15 anos, também de um equipamento de 30 metros cúbicos hora, tá? Então, nós chegamos aqui que a eletrodiálise estava em torno de R$2 o metro cúbico, a osmose chegava em 10 e a troca iônica em torno de R$23 o metro cúbico, também com necessidade de ultracarvão e areia. Esse aqui é o nosso EDR HDX NAN. Ele tem um objetivo aqui, um equipamento até 150 litros horas. Nós estamos... deixa eu só esclarecer uma coisa. Os equipamentos demonstrados até agora, eles são fabricados por projeto. Então, a cada análise que a gente faz, a cada necessidade, como o Michel também colocou, aqui a gente não precisa levar a desmineralização zero para que depois você faça algum tipo de compensação. A gente traz o resultado final mais próximo dos parâmetros desejados. Então, esses projetos, eles são fabricados, óbvio, por projeto. Quando a gente fala em EDR, o nano, né, que é esse que eu estou trazendo aqui para vocês, a gente já está falando numa linha de produção. Ela ainda não está iniciada, nós estamos finalizando o nosso protótipo, mas acreditamos que esse ano ele já entra para comercialização em escala. Nós estamos falando de um equipamento de até 150 litros horas. Então, empresas
com apelos e campanhas de sustentabilidade. Pequenas comunidades que devem ser atendidas aí para o setor de saneamento, pequenas escolas, hotéis. Então, todo esse mercado pode ser atendido com equipamento nesse sentido. A gente está falando de um equipamento aqui mais ou menos no tamanho de uma geladeira, para vocês terem ideia do volume do espaço que ele utiliza, né? E a gente está falando com uma redução de sais e condutividade de até 80%, tá? Ele traz todos os mesmos princípios da eletrodiálise, então a durabilidade da membrana, baixo consumo energético, a retrolavagem programada, o sistema de alta durabilidade, baixo custo operacional e também rejeito com baixo impacto ambiental. Todos os nossos equipamentos podem ser financiados pelo BNDES em até 48 vezes, tá? Bom, e aqui trazendo um pouquinho da rota comercial. Esse é o nosso equipamento, a nossa estação móvel de teste de eletrodiálise. Como eu coloquei para vocês aqui, a gente não tem um banco de dados universal, onde eu falo, olha, eu tenho que passar esse tamanho de molécula por esse tamanho de membrana, e é uma questão, né, de filtração, em que eu já sei o resultado. A eletrodiálise envolve a relação da eletroquímica. Então, eu preciso ter aqui essa água, esse efluente em questão, para que eu consiga fazer o orçamento mais real possível. Ah, Lorena, mas você consegue fazer um orçamento para mim aí sem compromisso? Com certeza sim, mas com certeza também eu vou ser super conservadora nesse momento, porque eu não tenho ele aqui para avaliar exatamente a performance da sua composição, como ela vai acontecer. Então, o que a gente geralmente faz? Primeiro, é enviar um checklist para que a gente entenda qual é o cenário da água do efluente. Depois a gente passa por um teste piloto para dimensionamento do equipamento e também comprovação de performance. Como o Michel também já contou, a eletrodiálise é uma tecnologia muito difundida fora do país. Aqui no país ainda não é uma tecnologia tão conhecida, então por isso também que nós estamos sempre aqui com a equipe da Sabesp trazendo esse conceito para vocês. E no caso aqui é importante, a gente sabe o quanto facilita você chegar aí para uma diretoria, uma gerência e defender uma tecnologia com dados e não só com hipóteses. Então a gente defende muito, sim, a realização desse teste. Esse container não é um container de bancada. Aqui dentro a gente já tem um equipamento de 3 metros cúbicos hora. Então, o primeiro passo, geralmente, que a gente aconselha, receber aqui 1.000 ou 2.000 litros, uma ou duas bombonas de 1.000 litros, para que a gente faça esse teste. Se o cliente quiser vir acompanhar, é super bem-vindo. E a gente faz toda a parte de análise, dimensionamento do equipamento e comprovação da performance, tá? Se aí com esse teste a gente já consegue fazer uma projeção de CAPEX e OPEX e havendo a necessidade. Depois a gente ainda pode levar esse container a campo, caso queira também ser feito algum tipo de análise contínua ou operação da planta, enfim, a gente consegue também destinar o container ao nosso cliente para fazer um teste logo, havendo a necessidade, tá? Ô Robson, quer entrar aqui já falando dos nossos cases? Você está aí? Oi, Oi, Lorena, tudo bem? Oi, Sim, tudo bom? Então vai, apresenta aí estou nossos aqui, cases. só estava ligando aqui o microfone. Beleza, então manda bala aí. Beleza. Bem, pessoal, bom dia, tudo bem? Agradeço aí a oportunidade de estar mais um dia com vocês, né? Trocando essa ideia, né? Batendo esse papo a respeito do uso da eletrodiálise reversa. Bem, vamos apresentar aqui alguns cases, né? Bastante interessantes. Que a princípio, né, alguns deles nem seria tanto um problema, né? A água, muitas vezes uma água muito boa, mas com algum parâmetro um pouquinho desajustado ali, né? Um parâmetro um pouquinho fora, né, dos padrões que a gente deveria usar, né? Então, a eletrodiálise reversa, ela entra muito bem, né, para esse tipo de tratamento e a gente consegue ter excelentes resultados, né? Esse caso aqui, esse primeiro caso, é um caso de tratamento de uma água de poço, que já tem, né, uma concentração de flúor, então, naturalmente, essa água apresenta flúor. Então, usando a eletrodiálise reversa, a gente consegue manter essa água no nível de potabilidade, né?
A gente consegue fazer uma redução bastante interessante da sua condutividade e ao mesmo tempo que a gente vai fazer essa remoção do flúor, né? Então, nós temos ali um poço de 200 metros cúbicos por hora, em que a condutividade inicial é de 993 microsiemens por centímetro, né? Então, é uma condutividade já beirando, né, uma água salobra, né? Uma água que tem uma salinidade até que razoável, né? Bem alta. Nós conseguimos baixar essa condutividade para 159 microsiemens. E o que mais importava nesse caso, né, que é a redução do flúor, a gente abaixou ele, né, reduziu de 3,32 miligramas por litro, que é bem acima dos valores, né, permitidos na legislação. Então, nós reduzimos para 1,5 miligramas por litro, né? Isso em um tipo de stack, né? E num outro ajuste, um outro tipo de stack, a gente conseguiu abaixar para 0,76 miligramas por litro. Então, quer dizer, em função aí do balanço, né, de massa que a gente precisa atribuir, né, nessa remoção desse íon especificamente, né, do fluoreto, a gente consegue fazer um ajuste interessante para conseguir dar uma vazão bastante alta e conseguir fazer essa remoção, né, trazendo para as concentrações que a legislação obriga, né? Então, é um case muito interessante. O cliente ficou bastante satisfeito nesse caso, né? Um outro case, também para posto de abastecimento, né? O que acontece aqui? É um caso onde nós reduzimos em um estágio 40% da sua condutividade, então reduzimos lá de 914 microsiemens para 545 microsiemens, né? O objetivo do cliente era essa redução, né? Então também a gente tem uma água que tem uma certa salinidade, já próximo ali ao nível de água salobra, né? Então nós reduzimos a condutividade para uma condição de melhor, né? De melhor condição de potabilidade e os dois materiais ali que eram preocupantes, né? Então, a dureza, né? A dureza, que era uma dureza bastante elevada, e a presença de nitrato, que também está acima dos limites, né? Permitidos, nós tivemos uma redução bastante elevada. Então, 99% de redução de dureza e 86% de redução de nitrato, né? Trazendo essa água para os níveis de potabilidade também. Nesse outro caso, é uma água, né, que foi um trabalho para fazer o reuso, né, dessa água, então, da indústria petroquímica, né? Nós tivemos ali, então, também uma redução de condutividade bastante acentuada, né? E nesse caso aqui, o reuso de água, a gente está visando utilizar essa água depois para torre de resfriamento, água de caldeira, né? Então, também com um estágio de tratamento, nós tivemos uma redução bastante acentuada, 54% na condutividade, né? Mas nesse caso, então, além de ter, né, uma remoção dessa condutividade de 340 microsiemens por centímetro para 155, fazendo um ajuste um pouquinho mais preciso no equipamento, em termos de corrente, tensão que é aplicada no equipamento, a gente conseguiu uma redução de 81% de condutividade, né? E aí, DBO, que é uma coisa que nem está se buscando, né? Né, né, a gente tinha presença de materiais orgânicos nessa água, então nós conseguimos fazer uma redução de 99% de DBO. Não é o foco principal desse tratamento, mas você tem uma redução também acentuada. 99% de redução na alcalinidade dessa água. Nitrogênio amoniacal também, 99% de redução. Potássio, 99%. Quer dizer, todos aqueles materiais, né, que estavam presentes nessa água e que eram materiais que podem provocar tanto corrosão como a própria incrustação, né, dos equipamentos, a gente consegue remover com bastante facilidade, né? Próximo lá. Nesse caso aqui, é um caso de otimização, né? Então, todos conhecem, né? Acredito que todos devem saber que normalmente
uma osmose reversa, ela acaba gerando um volume, né, de concentrado bastante alto, né? Aquele concentrado de osmose, você pode chegar num níveis ali de ter um de permeado para um de concentrado, ou às vezes, dependendo da concentração, até maior, né, a quantidade de concentrado que você produz. Então, esse tem sido um dos problemas, né, um dos aspectos da osmose reversa, que as empresas têm trabalhado, né, para reduzir essa quantidade de água que é jogada fora, né, que é uma água que você não aproveita. Então, uma das técnicas é pegar essa água do concentrado de osmose e tratá-la na eletrodiálise reversa. Então, você tem um aproveitamento dessa água da eletrodiálise reversa que volta para o seu processo, né? Então, no final das contas, você tem um volume muito menor que vai ser descartado, né? Então, o concentrado da eletrodiálise reversa, ele vai ser um volume muito menor, né? Então, nesse caso aqui, foi no segmento de bebida, né? Na área de refrigerantes. Então, nós temos lá uma redução de condutividade de 90%. Esse concentrado de osmose, né? Esse rejeito de osmose, ele entrou lá com 2.800 microsiemens de condutividade na eletrodiálise e nós soltamos, né, a água tratada com 274 microsiemens de condutividade, né? Então, tivemos uma redução de 97% de cloreto, 72% de sulfato, 95% de redução para cálcio, 96% para magnésio, 89% de sódio, alcalinidade total também de 80%. E nós não colocamos aí, né? Faltou nessa apresentação, mas nós reduzimos para menos de 20%, né, de concentrado que foi lançado. Quer dizer, nós tivemos 80% de aproveitamento nesse concentrado de osmose. Então, quando a gente está trabalhando com essa parte, né, de gestão hídrica, né, a escassez do recurso natural, né, e reduzir o máximo possível o descarte de água, com a eletrodiálise reversa trabalhando em conjunto com uma osmose reversa, você tem aí um aproveitamento muito maior, tá? Esse caso é um caso usado na indústria farmacêutica, né? Então também é um caso de reuso de água. A gente está pegando aí 100% do efluente industrial, né? Que é descartado, que era lançado. Esse efluente industrial, então, ele sofreu lá, né? Ele já sofria, na verdade, o tratamento, né, desse efluente, então, com tratamento físico-químico, biológico, né? Então, ele era descartado. O que que a gente pegou? Né? Nós pegamos lá, depois do tratamento biológico, foi feita essa estação de tratamento terciário, né? Para fazer o reuso de 100% dessa água. Então, nós temos obviamente, né, para adequar um efluente industrial, você precisa fazer alguns pré-tratamentos, né, até por conta da sua turbidez, mas nós temos lá um sistema com tratamento com filtro de areia, carvão ativado e a ultrafiltração, nesse caso, e aí a partir daí nós passamos na eletrodiálise reversa e conseguimos fazer o reaproveitamento de 100% dessa água. Veja, é uma água um pouquinho, né? Quando a gente fala de reuso de água, reuso de efluente industrial, então o efluente industrial ele não tem um padrão de qualidade tão bom, né? Normalmente para uma osmose reversa. Então a eletrodiálise reversa, como ela aguenta alguns desaforos, ela entra muito bem nesse tipo de tratamento, né? Então, nesse caso aí, né, o objetivo principal era fazer a alimentação, né, das torres de esfriamento e parte dessa água aí para a caldeira também. Então, nós tínhamos lá uma água que chegava lá na estação com 800 microsiemens de condutividade. O objetivo da empresa era reduzir para 400 microsiemens, né? Então, com a EDR, nós fizemos essa redução, né? É um projeto que tratava ali, então, né, trata 30 metros cúbicos por hora, né? E ali estão, né, a relação dos pré-tratamentos que nós tínhamos que fazer, tá? O projeto que Acho que está aí só há alguns anos, né, em complementando, operação, né, tratando bem, indo bem, e talvez agora vamos fazer um upgrade até para aumentar a vazão, né? Tá nessa conversa aí com a empresa, né? O pessoal vai aumentar, a indústria aumentou sua capacidade produtiva, obviamente está gerando mais efluente, e aí nós precisamos colocar ali talvez mais 2 stacks, né, para aumentar essa capacidade aí, né, aumentar essa vazão.
Você vai falar alguma E coisa, só Lorena? complementando, é que esse projeto foi todo desenvolvido por nós. Então, quando a gente fala que somos fabricantes, mas entregamos a solução completa para o nosso cliente, então aqui a questão de filtro de areia, ultra e eletrodiálise foi todo o projeto desenvolvido por nós, instalação pela nossa equipe e também treinamento do cliente no final, tá? Maravilha. Nós tivemos um outro case bastante interessante também, né? Que é o desenvolvimento de projetos para tratamento de recuperação de efluente industrial de alta concentração de sais. Na verdade, a gente tem vindo, né, do ano passado para cá, trabalhando, né, e testando vários casos aí de alta concentração, né? Já, inclusive, beirando a concentração de salmoura, né? Até a indústria de cloro-soda, né? A gente está trabalhando, né, para poder reaproveitar o efluente, né? E fazer o reuso desse efluente, tá? Nesse caso aqui, foi de uma mineradora, né, que o objetivo deles era recuperar sulfato, e o potássio principalmente, né, mas também tinha lá o sódio para a gente resolver. O foco aqui, lógico, eles tinham o desejo, né, de fazer o reuso da água, aproveitar essa água por conta de estar numa região de escassez hídrica, né? Então, essa mineradora ela tem lá um conjunto de algumas plantas, né? E elas ficam em, vamos dizer assim, num circuito fechado. O efluente de uma planta vai para a outra planta, alimenta a outra planta. Essa outra planta, então, gera o outro efluente que vai para outra planta e assim por diante, né? Se eu não me engano, eram 5 ou 6 plantas, agora eu não me lembro bem, que fechava esse circuito. Mas o foco aqui, então, era o quê? Tratar a água, obviamente, né? Ter essa água para ser reusada, mas o concentrado da EDR, ela tinha um interesse principal, né? Que era concentrar o máximo possível, e aí a gente chegava num nível em que essa água, esse concentrado, pudesse chegar ao ponto até de cristalização, né, dos sais e recuperar esses sais, tá? Então, nós conseguimos aqui, né, reduzindo o produto, lógico, as condutividades, né? Então, um estágio de tratamento, a gente reduziu ali, né, uma condutividade de 16,8 milisiemens, né, ou aí 16.820 microsiemens, né? Uma condutividade bastante alta para 3.900 microsiemens, né? Então, num primeiro estágio, a gente já conseguiu fazer uma redução enorme de condutividade. E, ao mesmo tempo, né, conseguimos reduzir os teores né, de sulfato, sódio e potássio que está nesse produto, né, nessa água tratada, certo? E o concentrado, a gente elevou, né, a concentração do concentrado para até 42 milisiemens, né? Então, houve um aumento expressivo de condutividade no concentrado, que facilitaria justamente esse processo de recristalização desses sais, né? Então, teve aumento lá, por exemplo, de 90, né, passando de 90 para 192%, da concentração dos sais lá nesse concentrado, né? E num segundo estágio, né? Então, você tem um aumento que passou lá de 33% a 68%, né? De aumento de concentração dos sais no segundo estágio. Então, essa água, né, bem concentrada, ela segue por um outro processo, onde é feita a evaporação, gastando muito menos energia, né, para essa evaporação, e a recuperação dos sais, que tinha um interesse econômico aí também, né? Bem, alguns casos, então, que nós mostramos para vocês, né? Casos muito especiais, né? Nem tivemos tempo ainda de falar do caso que nós estamos trabalhando hoje, né? A gente está hoje com uma água muito especial, que aí já é bem oposta a essa condição, né? Do que nós vimos aí, mas uma água que naturalmente já é desmineralizada. Ela tem ali uma condutividade de 45 microsiemens aproximadamente, né? E o foco nem é remover sais, mas remover alguns materiais presentes ali, né? Que isso vai ser um estudo de caso aí bastante interessante, né? A gente está focando aí em alguns ácidos orgânicos, né? Naturais que estão presentes nessa água e acredito que vai dar certo e na próxima apresentação aí nós podemos de repente até compartilhar alguns desses resultados, certo, Lorena? É isso aí.
Isso aí. Eu acho que em termos de ação era isso que a gente tinha para trazer para vocês e agora a gente está à disposição. No caso de dúvidas que tiverem aí, a gente está aqui com o nosso time todo para poder responder. Bom, pessoal, em primeiro lugar, agradecer a explanação de vocês. Sei que não é um tema fácil, então a Ingeper está de parabéns aí pelo que vocês conseguiram trazer para a gente de forma minuciosa. Realmente, meus parabéns. Nós temos sim algumas perguntas e eu vou começar a abri-las aqui. O pessoal está bem interessado em fazendo perguntas. Bom, o nosso amigo Alfonso Filho, ele traz duas perguntas. No EDR Nano, posso usar filtro de carvão ativado granular na sequência? E a segunda pergunta dele, qual o consumo de energia da EDR? Tá bom, vamos dividir essas perguntas. A primeira eu vou responder e a parte de energia vou pedir para o Robson você complementar um pouco mais. Referente a carvão, existe uma incógnita aqui porque a gente precisa entender qual que é o objetivo do seu carvão, né? Teoricamente, os pré-tratamentos eles são anterior ao EDR. Isso não significa que você possa estar colocando ele pós, porque o EDR, lembrando, ele não vai remover sólidos, ele não vai remover alguns orgânicos, ele não vai remover algumas coisas. Então, na verdade, ele só está fazendo a remoção de alguns cátions alguns anos para fazer essas remoções de sais. Então, teoricamente, o carvão pós ele, qual que realmente é o objetivo? Eu acredito que você deve estar falando de provavelmente uma remoção de orgânico. Então, sim, você pode utilizar ele pós a EDR ou até mesmo antes da EDR para conseguir fazer a dissorção desses orgânicos que você tem presente na sua água. Se antes, melhor. Então, assim, tudo que você puder remover anteriormente à osmose reversa para que a seletividade do cátion dos anos seja mais efetiva, é melhor você antes do EDR. Mas a gente precisa de um contexto geral, realmente entender o que que você está imaginando com esse carvão, para que a gente possa indicar o melhor local de colocar, ou como colocar, ou até mesmo saber se ele é o recomendado para esse caso. Deixa eu até dar uma complementada, Michel, nesse caso aí, né? Porque aí a gente está falando até da EDR Nano, né? Que ele coloca aí a EDR Nano, que tem esse foco realmente socioambiental, né? De potabilização de água, né? E acredito até que quando a gente fala de água potável, quando a gente fala de filtro, né? Vamos colocar um filtro na nossa casa para poder potabilizar, né? Melhorar um pouquinho a qualidade da água e tal. Às vezes, essa comparação, né? Porque normalmente o filtro o pessoal usa, né? O carvão ativado. Tem um carvão ativado, filtro com carvão ativado, né? Às vezes ele pode ter até tido associado, né? Essa, essa questão do filtro de carvão com a EDR Nano, né? De fato, o único objetivo dela é esse, né? Que você comenta aí mesmo, né, Michel? Então, realmente pode ser uma boa aplicação nesses casos aí, né, onde você tem realmente essa presença, né, desses materiais orgânicos, né? Agora, uma coisa interessante, né, é justamente que, dependendo do material orgânico, né, presente, e se ele for um ácido, por exemplo, um ácido orgânico, né, algum material que tenha carga, né, então, até esse material ele pode competir mesmo, né? Pode sair no tratamento, ele pode ter, ele pode ser parcialmente removido no tratamento com a eletrodiálise, né? Então, e pode competir também com sais, né? Então, é uma coisa interessante para a gente avaliar. A gente quer que tenha esse tipo de remoção numa eletrodiálise reversa. Isso pode prejudicar outros materiais, né? Quer dizer, pode competir com outros materiais que pode remover. Então, quer dizer, o pré-tratamento ele pode ser necessário realmente, né? E aí precisa ser avaliado mesmo, né? O que que nós temos nessa água, né? Se é realmente necessário, né? Vale a pena esse uso, né? Ou não? E em função disso que a gente vai determinar, né? Que nós vamos usar ou não. É isso aí, maravilha. Agora, referente ao consumo energético, se quiser falar, Rubens. Consumo energético, né? A Lorena até apresentou, né, lá atrás, não sei se vocês viram, mas a gente tem um consumo energético de aproximadamente 0,07, né? 0,07 kWh por quilograma de sal removido, né? Então, obviamente, isso vai depender, né, da concentração de sais, né? Uma água com uma concentração de sais muito maior vai consumir
no final do mês, né, uma quantidade de energia um pouco maior, mas a proporção, né, ela sempre vai nesse sentido, né, de 0,07 kWh por quilograma de sal removido. Eu acho que a pergunta dele era no nano, Robson, se eu não estiver enganada, né, Pedro? Oi? A pergunta do consumo energético era para o nano, que eu acabei falando dos demais, né? Pro nano? Positivo, era focada no não. É no ano, entendi. Então, mas a gente vai ter, né, um consumo energético proporcional, né? Na verdade, a gente não trabalha na eletrodiálise com pressão, né? Pressão alta. Normalmente, quando a gente fala de osmose, a energia está praticamente focada no bombeamento, né? Bombeamento nessa água para vencer justamente aquela pressão, né? Vencer a barreira. Na eletrodiálise, a gente está buscando sempre formar um campo elétrico para fazer essa remoção dos sais, né? Então, essa proporção ela continua válida, né? Ela continua válida para o EDR Nano também, né? E então, assim, essa é um número, né? Que nós temos aí já comprovado, né? Para esses tratamentos, tá? Obviamente, a gente promove, né, algumas regulagens no equipamento para que essa energia não seja utilizada para provocar eletrólise, né? Quando a gente provoca eletrólise numa eletrodiálise reversa, então você consome uma quantidade de energia muito, mas muito maior. Então, o equipamento ele é projetado para isso, para você trabalhar sempre na, vamos dizer assim, naquele campo elétrico, né? Na formação do campo elétrico para ser removido os sais. Então, sempre vai estar nesse limite aí de consumo. Excelente. Temos mais uma pergunta, agora a pergunta do nosso colega Pedro Galvão. A pergunta dele é o seguinte: qual o pré-tratamento necessário para a água ser tratada em uma EDR? Michel, vai responder essa, Michel? Nossa, é uma pergunta muito aberta. Vou tentar Tá responder, aberto. mas é o seguinte, como eu falei dos três pilares, a gente precisa compreender realmente o que tem na água bruta. Porque a sua água bruta, ela pode ser uma água, por exemplo, de poço que está praticamente pronta ali, através de uma filtração simples, já entrar numa DR, como você pode estar me apresentando uma água de esgoto que a gente tem que fazer um tratamento, remover DQO, remover outros materiais para entrar numa IDR. Então, isso é muito relativo, a gente precisa conhecer a sua água, para a gente conseguir te direcionar os pré-tratamentos necessários para entrar nessa EDR, tá? Então, depende muito da qualidade da sua água bruta. Todas as águas têm capacidade de entrar para remoção de sais? Tem. Todas as águas têm capacidade. O que vai determinar é a qualidade bruta e quais as rotas de tratamento anterior ao EDR que a gente vai trabalhar, tá bom? Teoricamente, é isso. Conheça a sua água bruta, que eu comentei bastante do pilar, entenda a sua água bruta e entenda a sua água final, o que que você precisa para que essa rota consiga atender realmente, você não gaste muito CAPEX, tenha um OPEX mais assertivo e que você tenha um projeto que realmente funcione e não tenha uma coisa muito grande para matar, às vezes, uma redução, por exemplo, de 100 miligramas só de condutividade. Então, é bem importante você ter esses pilares para vir e conseguir desenvolver esse projeto. Na dúvida, faça água bruta, entre em contato com a gente apresenta uma grade de análise químicas que você tem que trazer para a gente conseguir te direcionar qual que é o melhor caminho para o projeto. Legal, obrigado. Vamos lá, tem uma pergunta agora que parece bem interessante. No lixiviado de recuperação de ouro, seria possível a EDR? O lixiviado de recuperação de ouro, depende do objetivo, tá? Grande parte das vezes o lixiviado ele pode estar carregado principalmente de ouro com cianeto, arsênio e às vezes até muito dependendo da remoção ali um pouco de sulfato. Então depende o que você está tentando tirar. Mas sim, vamos falar de sulfato. EDR é um ótimo equipamento para remoção de sulfato. Então, a partir do momento ali, quem trabalha com ouro já está acostumado, a gente faz um detox, com peróxido de hidrogênio para remover cianeto, ou a gente consegue abater um arsênio através de uma precipitação fisicoquímica, o sulfato não vai sair nenhum desses, porque esse é o tradicional. E aí, o que você faz com o sulfato? EDR entra nesse caso. Então, o EDR é um ótimo equipamento para remover sulfato. Então, sim, o lixiviado de ouro
do processo de refinamento de ouro, ele é muito bom para remoção de sulfato e os outros processos já estão mais controlados. Então, isso não muda. Pensando agora, principalmente, com a questão dos rejeitos secos e a questão agora da dificuldade de dispor essa água, porque grande parte dos rios nas regiões de mineração estão falando já de classe 2 e não mais classe efluente, a mineração em si, não só de ouro, mas como todas as minerações que têm trabalhado, sua grande dificuldade geralmente está baseada no sulfato. Então, a EDR é um ótimo equipamento para a remoção desse composto e os outros compostos já conhecidos no meio, que é principalmente cianeto e arsênio, já são facilmente abatidos pelas rotas existentes nas próprias plantas. Né? Agora, o sulfato ele não vai ser removido por nenhuma dessas rotas que vocês trabalham, que é a remoção de cianeto e arsênio. O EDR ele sim consegue, através da remoção desse íon, te entregar uma água aí sem sulfato. E com rejeito bem menor que a osmose reversa, que é uma vantagem. E o projeto ele se torna um pouco mais complexo, porque você, de qualquer maneira você tem um rejeito, só que aí você tem que trabalhar no balanço hídrico para conseguir adequar esse descarte de maneira adequada. Mas sim, funciona para titulação de ouro, é um ótimo equipamento, principalmente focado nesses sais dissolvidos aí. Isso aí. Excelente, Michel. Obrigado. Lorena, vou te dizer que eu fiquei muito na expectativa de um dia acompanhar uma perfuração, ficar ao lado do equipamento quando ele estiver perfurando, principalmente se for um dia muito quente. Aí você já pode se sentir numa termas, tudo certo. Mas o convite está feito, Pedro. Quando quiser acompanhar, nós somos parceiros da Sabesp nessa jornada de 40 anos. Se bobear 39 deles, nós estamos juntos. Então, o convite está feito e é só chegar no nosso canteiro. Nós iremos sim. Pessoal, mais alguma observação importante? Eu queria só avisar aqui para quem está assistindo, caso não tenha conseguido enviar as perguntas agora, pode enviar posteriormente, que nós estaremos encaminhando para a IGPER e vocês serão respondidos. Lorena, Robson, Michel, alguma coisa importante que a gente não tenha comentado? Não, do meu ponto, eu acho que era isso mesmo, essa era a mensagem que a gente queria passar. Deixar a mensagem aqui que nós estamos à disposição para receber os cenários e conversarmos, né, caso a caso, e com certeza a gente tem uma equipe aqui capacitada para poder atender os nossos clientes numa gestão muito mais consciente, muito mais otimizada e com certeza também trazendo um recurso de tecnologia aí para auxiliar nessa gestão. Ok. Mais uma vez, então, agradecendo a Engiper, por intermédio aí da Lorena, do Robson e do Michel que estiveram conosco. Agradecer aí a toda a equipe da ESABESP, do suporte, todos que estiveram envolvidos nesse trabalho e a todos que estão assistindo esse webinar. Estamos chegando, então, ao fim desse evento, chamado de Inovação na Redução de Condutividade em Águas Efluentes, com a Lorena, o Robson e o Michel. Já deixe marcado na sua agenda. O próximo encontro com a EGPER será em 16 de julho, às 10 horas, com o tema Redução de Sais e Condutividade em Águas Efluentes. As empresas interessadas em participar dos nossos tradicionais encontros de tecnologia podem entrar em contato com o nosso departamento de marketing no e-mail paulo.oliveira@aesabesp.org.br, que está no chat. Fique atento às informações dos nossos eventos em nossas redes sociais. E vem aí o 35º Encontro Técnico AESABESP FENASAM 2024, que é a maior realização do saneamento e meio ambiente da América Latina, que acontecerá de 22 a 24 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo. A chamada de trabalho está aberta. Acesse o site do evento e também está no chat. Acompanhe também a revista Saneasa Online, com ainda mais notícias, artigos de grandes especialistas do setor e o podcast Saneamento em Foco. Fique atento em nosso site aos próximos encontros online. E você ainda confere as informações sobre nossos cursos, que também estão em nossas redes sociais e seguem em comunicados por e-mail marketing. Se você quiser receber nossos comunicados, basta se cadastrar no site www.aesabesp.org.br. Você recebe nossos boletins quinzenais.
No site, você também confere todas as informações para se tornar um associado da Sabesp. Junte-se a nós. Agradeço ao público participante do nosso webinar. Até o nosso próximo evento. Obrigado.